Oi, boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Estão vendo aqui a apresentação? Alô? Nós estamos vendo o seu discurso, a sua fala. Não estamos vendo a apresentação, não. Eu estou vendo a Pera aí, sua então fala. estou no errado aqui, ó. É. Eu estou com duas telas aqui, eu peço desculpas, tá? Agora acredito que sim. Agora sim? Ok, agora sim. Tá certo. Bom, muito obrigado. Desculpem aí o erro técnico. E eu gostaria de iniciar agradecendo, senador Braga, a sensibilidade do senhor e de sua equipe de permitir a participação da Brastoa nessa audiência, que, infelizmente, na audiência da semana passada, referente ao turismo, não possuía mais disponibilidade e foi nos permitido expor um pouco dos nossos pleitos na data de hoje. Então, gostaria de, mais uma vez, reiterar os agradecimentos. Hoje eu represento não apenas o meu setor, que seria dos operadores, os grandes intermediários de turismo, mas todo o segmento do turismo no Brasil. E nós, primeiramente, gostaríamos de, mais uma vez, agradecer pelo apoio na PEC, que resultou nesse tratamento adequado de um regime específico para o turismo, que foi um acolhimento aqui do Senado. Eu gostaria de ressalvar aqui que o agenciamento é o setor da intermediação, que une todos os elos do turismo. Nós, operadores e agências de turismo, não vendemos nada, nem passagens aéreas ou qualquer outro serviço. Somos meros intermediários. Aliás, importante ressaltar aqui, senador, alguns ajustes técnicos foram conversados com a equipe do API nesse sentido, mas infelizmente não foram contemplados na Câmara. Eu gostaria de pedir que a vossa equipe pudesse analisar essas pequenas demandas que já foram apresentadas, mas que nós vamos encaminhar novamente. Não são pedidos de ajustes nesse ponto de valores, de alíquotas nenhuma, são meras clarificações do texto que vieram para se enquadrarem um pouco ao nosso negócio. Bom, quando falamos da importância socioeconômica do turismo, nós estamos falando em 8% do PIB nacional e um total de 3,4 milhões de empregos formais. Neste primeiro gráfico, nós mostramos que houve um crescimento de 37,4% do número de empregos do turismo nos últimos 10 anos. E no terceiro, que é o gráfico parecido, nós mostramos que o crescimento da ocupação do turismo é ainda maior no norte e nordeste do Brasil, que são regiões que necessitam de muitos novos postos de trabalho. Já nesse gráfico do meio, nós mostramos a presença nacional do turismo, que ele realmente tem uma presença muito forte em todos os estados nacionais. Mas o vetor que o turismo mais se orgulha é que nós somos muito inclusivos. Esse gráfico que nós trouxemos aqui é até com certa alegria. Nós vemos que 20% dos empregados no turismo são jovens entre 14 e 24 anos que estão iniciando a sua carreira. A média nacional é de 14,7%. Nós possuímos também 54% de mulheres em nossos quadros, ante apenas 43% como a média das demais atividades. Ou seja, nós estamos fazendo uma inclusão social grande. Possuímos 57% de nossos empregados de cor preta ou parda, 3% acima da média nacional. E mais uma vez aqui vemos que Norte e Nordeste são estados carentes de postos de trabalho e possuem percentuais muito acima das médias nacionais em todos esses quesitos, sendo que no Norte quase 80% da população, 80%, desculpa, do nosso quadro de funcionários são de pretos ou pardos.
Agora, vamos ver os impactos diretos que esses incrementos trouxeram para o setor. Segundo estudos da Tendências, que também foi contratada por nós, um aumento de 1% no preço dos serviços de turismo resulta, em média, numa redução de 0,7% da demanda no setor. Por outro lado, um aumento de 1% da demanda de turismo resulta, em média, em uma alta de 0,2% da ocupação, o que corresponde a 11,5 mil postos de trabalho. Desta forma, se faz necessária a implementação de uma alíquota que não vai encarecer o nosso serviço, permitindo o crescimento do setor. O turismo, como a gente demonstrou aqui, possui uma importância socioeconômica muito importante e o desenvolvimento de regiões mais necessitadas do nosso país. Uma alíquota adequada favorecerá a geração de empregos e a redução de desigualdades nesses locais. Favorecerá a implementação de políticas que permitam que a retenção de capital fique no país. Nós não tenhamos fugas de recursos com passageiros buscando os outros destinos para visitar. E será uma valorização do turismo nacional, contribuindo para o fortalecimento de uma atividade que movimenta uma cadeia produtiva ampla e diversificada, e inclusive estando aqui nessa mesa, que contrata muita infraestrutura na sua rede hoteleira e tudo mais, dos que aqui acabaram de falar. Aí nós temos mais uma questão que é muito importante, que é a análise da tributação internacional. Uma vez que o turismo é uma atividade com competição global, nós competimos entre outros países pelos mesmos turistas. Inclusive, na Europa, como a gente pode ver aqui, existem diversos índices de IVA. Por quê? Porque eles estão nessa briga pelos turistas, inclusive pelo turista dentro da própria União Europeia. Nesse quadro, vemos que a média de tributação dos 37 membros da OCDE é de 11,7%. Ademais, na América do Sul, a Argentina tem isenção, assim como a Bolívia e a Colômbia. Então, vamos tomar o exemplo ali, por exemplo, de Foz do Iguaçu, que é um exemplo clássico e muito perto. Um hotel no Brasil pagando alíquota cheia contra um hotel na Argentina que está com zero, onde será que a gente teria uma convenção ou uma competitividade maior para atrair turistas? É algo que é muito delicado de nós conversarmos. E os países que utilizam o IVA fazem essa redução para o turismo, pois, como já foi dito, se nós aumentarmos 1% de carga tributária, reduzimos em 0,7% a demanda. Então, se nós trabalhássemos com a alíquota cheia no turismo, o potencial seria de reduzir a demanda em mais de 10%. Isso faria com que a exportação de serviços e viagens internacionais cresçam em detrimento ao turismo nacional. Porque hoje, no turismo doméstico, nós vemos que as pessoas querem viajar. Então, quanto mais atrativo nós deixarmos o turismo doméstico, mais nós vamos alcançar tanto turistas nacionais quanto internacionais. E, por fim, no agenciamento, que é onde eu represento, a competição internacional com empresas online, sem sede no Brasil, faz com que o ajuste tributário seja crítico. Porque se nós aumentarmos a nossa alíquota no agenciamento e competirmos, por exemplo, com um destino onde a alíquota seja de 5%, 6%, o passageiro vai poder comprar um hotel no Nordeste através de algum site online, com uma tributação menor e podendo trabalhar com um custo melhor, em vez de comprar aqui no Brasil. E todo o recurso, os impostos e a parte de valores e empregabilidade iriam para o exterior. Aqui nós queríamos deixar que o conceito da reforma tributária, muito bem implementada, inclusive na PEC, é eficiência e simplicidade tributária para promover a segurança jurídica. A PLP 6824 determina a manutenção da carga tributária de hotéis, parques e agenciamentos de turismo, mas seu método torna muito complexo e é pendente de lei complementar e cria um risco de judicialização. Portanto, foi contratado o consultor Eduardo Flori, que fez um estudo que estimou essa alíquota em aproximadamente 12,2% sobre os valores de venda. Nessa esteira, o setor sugere substituir toda essa fórmula por um redutor mais simples, na casa dos 60%. Assim, nós evitaríamos a criação de outras alíquotas, resultando em uma carga tributária em linha com a média da OCDE e com os destinos mais visitados pelos brasileiros. Nesse sentido, inclusive, o grupo de trabalho da CAI chegou à conclusão que a redução de 60% do IBS e CBS seria
a forma mais transparente para essa proposta. E nessa esteira também se faz necessário a gente falar do agenciamento mais uma vez na emenda 1231, que falou que nós temos que trabalhar como agenciamento, que isso faz uma diferença também se nós vincularmos com venda. Por fim, o que precisamos e pedimos aos senhores senadores é uma alíquota adequada e competitiva, a aplicação de um redutor de ajuste de 60% alinhado ao IVA brasileiro e alinhando o IVA brasileiro ao IVA médio mundial, que é de 10 a 11, para toda a cadeia de turismo, hotéis, parques e agências, para preservarmos o princípio da neutralidade, que a doutora acabou de falar. Nossa cadeia, apesar de interdependente, ela não pode deixar de ter tributações distintas, porque isso poderia definir como a oferta seria feita, se seria feita através de agenciamento, de hotéis, direto, enfim. É importante que nós tenhamos único. E a simplificação dos cálculos na PLP 6824, com a adequação de alíquota frente aos demais competidores internacionais, fará com que o turismo brasileiro continue a crescer, como nós temos visto nos números aí da Embratur, gerar mais rendas, empregos e investimentos, trazendo não só turistas internacionais, mas aumentando o nosso turismo interno. E uma ressalva importante é dizer que essa adequação de alíquota não é um pedido de benefício, de uma redução, é um pedido de manutenção das cargas atuais, conforme já está exposto na PLP. Tá? E, por fim, nós gostaríamos só de dizer que nós estamos trabalhando entre essas 10 entidades. Esse one-page com esse material vai ser entregue à assessoria de todos os senadores e estamos à disposição para qualquer coisa. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo.